Esquece tudo o que você já ouviu sobre os banhos de leite e o delineador exótico da Cleópatra. Esquece as joias, as sedas e as versões de Hollywood. Muita gente acredita que o poder dela, a força que a fez rainha e colocou imperadores de joelhos, vinha de uma beleza fora do comum. Mas essa é talvez a maior e mais conveniente mentira que já contaram sobre ela. É uma distração, uma cortina de fumaça que nos impede de enxergar a verdadeira fonte da sua força. O verdadeiro segredo de Cleópatra era sua arma mais poderosa e totalmente invisível. Uma mente estratégica, afiada como uma espada, e uma inteligência emocional tão profunda quanto o rio Nilo. Uma arma que não dava para copiar, só para admirar e temer. E neste vídeo, eu não vou só contar a história dela. Eu vou te entregar o manual de operações dessa mente. Vou te mostrar como usar a inteligência implacável dela para se tornar a pessoa mais magnética, influente e inesquecível em qualquer lugar. E não daqui a 1 ano ou 1 mês. A partir de hoje. Você já se sentiu invisível numa sala cheia de gente? Sentiu que sua voz não era ouvida, que suas ideias eram ignoradas, que seu valor simplesmente não era reconhecido? Quase todos nós buscamos influência, respeito, poder. A gente tenta impressionar com o que tem, com a aparência, com as conquistas. Mas aí, no fim do dia, a gente acaba se sentindo esquecido, como uma nota de rodapé na história de outra pessoa. Por quê? A resposta está num erro fundamental de estratégia. Um erro que a cultura popular nos ensinou, usando a própria Cleópatra como um exemplo distorcido. A história que nos venderam foi uma versão simplificada, quase um insulto ao poder que ela tinha. Nos disseram que ela era uma sedutora, uma feiticeira, que usava o corpo e a beleza para conseguir o que queria. Nos contaram sobre banhos de leite de burra para amaciar a pele e perfumes raros para enfeitiçar os homens. Mas isso é fumaça. É uma narrativa que rebaixa uma das mentes políticas mais brilhantes da história a um simples objeto de desejo. A verdade, que é muito mais poderosa e útil para nós hoje, é que o segredo de verdade, a arma que a tornou imbatível e uma lenda que atravessa milênios, não podia ser visto nem tocado. Era a mente dela. Cleópatra não era só uma rainha. Ela era uma CEO, uma general, uma diplomata e uma estrategista de primeira, tudo numa pessoa só. O poder dela não vinha do que ela mostrava, mas do que ela sabia. Não vinha de estar sempre disponível, mas de seu valor incalculável. E não vinha de reações de impulso, mas de um domínio emocional absoluto. Hoje, nós vamos decodificar essa mente. Eu vou revelar os 3 segredos fundamentais da estratégia de Cleópatra. E não são dicas de beleza. São pilares de poder psicológico que você pode e deve aplicar na sua carreira, nos seus relacionamentos e na sua vida, para construir uma autoridade natural e um poder magnético imediato. Se você está pronta para parar de ser ignorada e começar a comandar o respeito que merece, fica comigo. O jogo vai virar. O primeiro e mais importante pilar do poder de Cleópatra era algo que muitos de seus rivais subestimavam: o intelecto dela. Num mundo onde as mulheres, mesmo as da realeza, eram muitas vezes tratadas como figuras decorativas, Cleópatra foi educada para ser uma potência intelectual. Ela cresceu no epicentro do conhecimento do mundo antigo, Alexandria, e respirava o ar de sua lendária biblioteca. Veja só, enquanto outros líderes focavam só em exércitos e ouro, Cleópatra acumulava um tesouro diferente e muito mais perigoso: o conhecimento. Historiadores como Plutarco dizem que ela falava múltiplos idiomas: grego, egípcio, aramaico, hebraico, e a lista continua. O que isso significava na prática? Que quando ela sentava para negociar com um líder estrangeiro, não tinha tradutor entre eles, não tinha filtro, não tinha chance de uma palavra ser mal interpretada. Ela criava uma conexão direta, imediata e poderosa. Ela conseguia ler nas entrelinhas, entender a cultura do outro e construir uma sintonia que era impossível para os outros. Só isso já era uma vantagem estratégica esmagadora. Mas não parava aí. Seu conhecimento ia para matemática, filosofia, astronomia e, o mais importante, política e economia.
Ela não dependia de conselheiros para dizer o estado de seu reino ou as implicações de um tratado. Ela sabia. Ela entendia como o Egito funcionava e quais eram as manobras políticas do Senado romano. O poder dela não foi só herdado, foi merecido, sustentado todo dia por uma competência que ninguém podia questionar. A beleza pode abrir portas, mas é a competência que te mantém na sala e te dá o direito de sentar na cadeira principal. Cleópatra entendia isso na pele. Ela não era só uma rainha bonita, ela era uma rainha brilhante, e essa era a base de todo o seu magnetismo. Então, como a gente aplica esse segredo monumental hoje? Em um mundo lotado de imagens, filtros e aparências, a estratégia de Cleópatra é mais relevante do que nunca. A lição é simples. Construa sua autoridade em cima de conhecimento de verdade e não de uma imagem superficial. Muitas pessoas hoje gastam horas montando a imagem perfeita nas redes sociais, escolhendo a roupa certa para a reunião ou para um encontro, treinando o aperto de mão ideal. Isso tudo tem seu lugar, mas é o equivalente moderno do banho de leite. É a casca, não o miolo. O poder de verdade, o magnetismo que dura, vem de ser a pessoa na sala que realmente sabe do que está falando. Vamos para a prática. Quero que você faça uma autoavaliação honesta. Na sua área, no seu trabalho, no seu campo de interesse. Você é um generalista ou um especialista profundo? Você lê as manchetes ou os relatórios de 20 páginas? Você sabe os o quês ou entende os porquês? Vou te mostrar a seguir o plano de ação para você começar a construir seu império do conhecimento hoje. Primeiro, a regra de ouro de 1 hora. Dedique 1 hora por dia, sem desculpas, sem distrações, para estudar a fundo a sua área. Não é ficar navegando na internet. É ler os livros que seus concorrentes não estão lendo. É ouvir os podcasts com os especialistas que vão a fundo. É fazer os cursos que te dão a base teórica e não só os truques superficiais. Em 1 ano, são 365 horas de estudo focado. Isso te coloca no top 5% de qualquer área. Segundo, seja um poliglota intelectual. Cleópatra falava várias línguas para entender diferentes culturas. Você precisa aprender a falar a língua dos diferentes departamentos da sua empresa ou das áreas que se conectam com a sua. Se você é do marketing, aprenda a ler um balanço financeiro. Se você trabalha em uma loja, entenda os princípios de storytelling e vendas. Essa capacidade de traduzir e conectar ideias de campos diferentes é o que gera inovação e te torna indispensável. Você se torna a ponte, e a ponte é sempre a estrutura mais poderosa de um sistema. Terceiro, use seu conhecimento como uma arma silenciosa. Numa reunião, não seja a primeira a falar. Escute, deixe todo mundo dar as suas opiniões baseadas em achismo. E então, quando for a sua vez, apresente os dados. Comece sua frase com: o estudo da consultoria X mostrou que, ou em uma conversa entre amigos, demonstre entender do assunto, dê suas opiniões, seu ponto de vista. Demonstrar conhecimento em determinados assuntos irá fazer com que as pessoas te enxerguem de outra forma. O silêncio que vai vir depois é o som do seu poder se consolidando. As pessoas não se sentem atraídas por opiniões. Elas se sentem atraídas pela certeza, e a certeza nasce do conhecimento profundo. O lado sombrio desse poder, o cuidado que você tem que ter, é a arrogância. Cleópatra não usava o conhecimento para humilhar, mas para persuadir e liderar. O objetivo não é ser a sabe-tudo, mas ser a pessoa que traz clareza, que resolve problemas e que guia a equipe na direção certa. Seu conhecimento deve servir aos outros, não ao seu ego. Quando você compartilha o que sabe para fazer todo mundo crescer, seu magnetismo se torna exponencial. Pare de se preocupar tanto com a aparência do seu poder e comece a construir a substância dele. A influência real não faz barulho. Ela é silenciosa, competente e inegável. Esse é o primeiro e mais importante segredo de Cleópatra. O segundo segredo de Cleópatra, que andava de mãos dadas com o primeiro, era seu domínio genial da psicologia do valor. Cleópatra não era só uma mulher. Ela era a rainha do Egito. Ela não era uma opção. Ela era um prêmio. Ela não estava disponível. Ela era um objetivo a ser conquistado. Vamos analisar as famosas alianças dela.
As relações com Júlio César e Marco Antônio não foram só romances cheios de paixão, como a história popular adora pintar. Foram, acima de tudo, manobras geopolíticas calculadas com a precisão de um mestre de xadrez. Cleópatra não se entregou a eles. Ela se posicionou como a chave para algo que eles queriam desesperadamente: a riqueza do Egito para bancar seus exércitos, a estabilidade de uma região estratégica e a legitimidade que uma aliança com uma linhagem de faraós podia trazer. Ela nunca foi a parte que precisava de ajuda na equação. Ela era a solução. A história mais famosa que mostra isso é seu encontro com Júlio César. Perseguida pelo irmão, ela precisava falar com o homem mais poderoso de Roma, mas ela não chegou implorando nos portões. A lenda, contada por historiadores como Plutarco, diz que ela se fez contrabandear para dentro do palácio, enrolada em um tapete ou um saco de dormir. Quando o pacote foi desenrolado aos pés de César, ela não surgiu como alguém pedindo ajuda, mas como uma revelação. Foi um ato de ousadia, criatividade e, acima de tudo, um posicionamento de valor. A mensagem era clara: eu não sou comum, eu não sigo as regras, e para ter acesso a mim, você precisa estar preparado para o extraordinário. Ela entendia um princípio básico da nossa psicologia. A gente não dá valor para o que vem fácil. Nós desejamos aquilo que é raro, que exige esforço, que tem status. Cleópatra personificava o princípio da escassez. Ela não estava sempre disponível. O tempo dela era valioso. A atenção dela era um recurso disputado. Ela tinha um reino para governar, uma missão maior do que qualquer homem. Isso não a tornava arrogante, a tornava magnética. Isso não a afastava das pessoas. Fazia os homens mais poderosos do mundo viajarem até ela. Como a gente traduz isso para a nossa vida no século XXI, onde a cultura do disponível 24 horas por dia, 7 dias da semana, é o normal? A tática é a seguinte: você precisa deixar de ser um recurso sempre disponível e se tornar um ativo valioso. Isso vale para tudo: sua carreira, seus relacionamentos, sua vida social. Pensa bem, quem é mais valorizado numa empresa? O funcionário que diz sim para tudo, que responde e-mails à meia-noite e está sempre apagando incêndio? Ou o especialista que tem uma agenda difícil, cujas opiniões são buscadas para os problemas mais complexos e que tem projetos próprios tão importantes quanto os da empresa? Pensando nesse exemplo, aqui está o plano de ação para você montar sua estratégia de valor. Primeiro, tenha a sua própria missão. Cleópatra tinha o Egito. Qual é o seu Egito? Qual é o seu grande projeto? Seu objetivo pessoal? Sua paixão que existe independente do seu trabalho ou do seu parceiro? Pode ser escrever um livro, correr uma maratona, aprender uma nova profissão, criar um negócio de sucesso. Quando você tem uma missão, você deixa de estar disponível e passa a estar ocupado construindo seu império. Sua vida ganha um centro de gravidade que não é outra pessoa ou outra empresa. Isso projeta uma autoconfiança gigante e cria um campo de força de propósito ao seu redor. As pessoas são magneticamente atraídas por quem sabe para onde está indo. Segundo, pratique a indisponibilidade estratégica. Isso não significa ser grossa ou ignorar as pessoas. Significa controlar o acesso a você. Não responda e-mails e mensagens na mesma hora, como se você estivesse esperando por eles. Defina blocos de tempo para comunicação. Não aceite todos os convites. Priorize seu descanso, seus hobbies, seus projetos. Quando você diz não para alguma coisa, você está dizendo sim para algo mais importante: você mesma. Um não calmo e respeitoso é uma das maiores demonstrações de autovalorização que existem. As pessoas vão começar a tratar seu tempo como algo valioso no momento em que você começar a tratá-lo assim. Terceiro, seja o prêmio, não o candidato. Numa entrevista de emprego, você não está lá só para ser avaliado. Você está avaliando se aquela empresa é digna do seu talento. Num relacionamento, você não está buscando a aprovação do outro. Você está vendo se os valores e objetivos dele se alinham com os seus. Essa mudança de perspectiva é sutil, mas transforma sua energia. Você para de transmitir necessidade e começa a transmitir autossuficiência. Você não está tentando provar seu valor.
Você parte do princípio de que ele é inegociável. O lado sombrio dessa estratégia é o isolamento. O objetivo não é se tornar inacessível ou se trancar numa torre de marfim. Cleópatra era estratégica, mas também sabia ser charmosa e criar alianças. O segredo é o equilíbrio. É ser seletiva, não exclusiva. É ter padrões altos, não barreiras impossíveis. É comunicar seu valor não com palavras arrogantes, mas com ações consistentes de autovalorização e propósito. Quando você combina um conhecimento profundo, segredo 1, com uma estratégia de alto valor, segredo 2, você se torna uma força da natureza. Você não precisa mais caçar oportunidades. As oportunidades vêm até você, atraídas pelo brilho inconfundível de quem conhece o próprio valor. O terceiro segredo, e talvez o mais difícil de todos, é a cola que une os outros dois. Um controle absurdo do próprio estado emocional. Cleópatra vivia num mundo de uma brutalidade e instabilidade que a gente mal consegue imaginar. Traições, assassinatos, guerras civis e golpes não eram eventos raros. Eram o clima político padrão. O próprio irmão e marido tentou matá-la. Roma, a superpotência da época, estava um caos, com seus generais mais poderosos lutando entre si. A pressão sobre ela era constante e esmagadora. Num ambiente desses, a reação normal do ser humano é o medo, a raiva, o desespero. Uma pessoa comum seria reativa. Seria consumida pelo pânico a cada nova ameaça. Tomaria decisões de impulso, baseadas na emoção do momento. Mas Cleópatra era tudo, menos comum. Ela era proativa. Ela não era vítima das suas emoções. Ela era a arquiteta delas. Ela entendia que emoções não eram fraquezas para serem escondidas, mas ferramentas para serem usadas. Ela sabia quando mostrar charme e calor para construir uma aliança, como fez com Marco Antônio, recebendo-o num barco luxuoso que parecia saído de um sonho. Ela sabia quando mostrar uma frieza calculista para impor respeito. E o mais importante, ela sabia como manter a calma por dentro quando o mundo lá fora era um caos. Essa capacidade de se manter centrada sob pressão extrema era talvez sua maior arma. Quem domina as próprias emoções, domina o ambiente. Quem não é controlado pelos próprios impulsos, não pode ser manipulado pelos outros. Num confronto, a pessoa que perde o controle emocional é a pessoa que perde o poder. A raiva descontrolada te cega. O medo te paralisa. A euforia te deixa descuidada. Cleópatra sabia disso. Ela observava, analisava e só então agia, com suas emoções servindo à sua estratégia, e não o contrário. O poder magnético dela não vinha só da inteligência e do valor, mas da estabilidade e da força inabalável que ela projetava. As pessoas se sentem seguras e são atraídas por líderes que ficam calmos no olho do furacão. É um sinal de poder de verdade. Hoje, nosso mundo não tem gladiadores e veneno, pelo menos na maioria das vezes, mas está cheio de seus próprios campos de batalha emocionais. Um e-mail passivo-agressivo do seu chefe, uma crítica injusta numa reunião, uma provocação de um colega, um conflito no relacionamento, uma piada de mau gosto de um familiar. Esses são os momentos que testam nosso domínio emocional. A aplicação prática deste segredo é: cultive a capacidade de criar uma pausa entre o estímulo e a sua resposta. A maioria das pessoas vive num ciclo de estímulo-reação. Algo acontece, elas reagem na hora. O poder está em transformar esse ciclo em estímulo, pausa, análise, resposta estratégica. E aqui está o plano de ação para desenvolver seu domínio emocional. Primeiro, pratique a pausa estratégica. A próxima vez que você sentir uma onda emocional forte, raiva, ansiedade, frustração, não faça nada. Só respire, conte até 10, se afaste fisicamente da situação se puder. Vá ao banheiro, pegue um copo d'água. Esse simples ato de criar alguns segundos de espaço quebra o circuito da reatividade. Nessa pausa se pergunte: qual é a resposta mais estratégica aqui e não a mais satisfatória para minha emoção? A resposta emocional pode ser gritar, mas a resposta estratégica pode ser fazer uma pergunta calma e assertiva. Segundo, seja uma observadora das suas emoções.
Cleópatra estudava filosofia. Você pode usar ferramentas modernas como meditação ou simplesmente um diário. Todo dia, tire 10 minutos para observar seus pensamentos e emoções sem julgar. O que te deixou com raiva hoje? Por quê? O que te deixou ansiosa? Qual foi o gatilho? Ao fazer isso, você para de se identificar com suas emoções. Eu sou uma pessoa raivosa. E começa a vê-las como dados. Eu estou sentindo raiva, e ela foi acionada por causa disso. Essa separação é o primeiro passo para o controle. Terceiro, use a comunicação do poder. Quando estiver numa situação de conflito, evite a linguagem que acusa e reage como "você sempre faz isso". Em vez disso, use uma linguagem calma, que observa os fatos e foca na solução. Por exemplo, eu notei que quando a situação A acontece, o resultado B ocorre. Como a gente pode trabalhar junto para garantir um resultado C da próxima vez? Isso desarma a defesa da outra pessoa e te coloca como um líder estratégico que resolve problemas, não como alguém que só reage a eles. Essa calma sob pressão é incrivelmente magnética. O lado sombrio do domínio emocional é se tornar fria, distante e calculista, a ponto de perder a humildade. Lembre-se, Cleópatra usava o charme e a paixão quando a estratégia pedia. O objetivo não é virar um robô. O objetivo é ter toda a gama de emoções humanas à sua disposição, mas ser você quem decide qual usar e quando, em vez de ser uma escrava delas. O verdadeiro poder não é a ausência de emoção, é a maestria sobre ela. É a capacidade de ser a calma no meio da tempestade, o estrategista no meio do caos. Quando você domina sua mente, seu valor e suas emoções, você não precisa mais buscar o poder. Você se torna o poder. Então, o verdadeiro segredo de Cleópatra, a fórmula que nunca envelhece para um poder magnético imediato, não era um feitiço de beleza, uma poção de amor ou um delineador mágico. Era uma fórmula de poder psicológico, construída em 3 pilares impossíveis de derrubar. O primeiro, o império do conhecimento. A decisão de construir sua autoridade na substância da competência, não na superficialidade da aparência. O segundo, a estratégia do valor. A arte de se posicionar como um prêmio inestimável, não como uma opção disponível, cultivando uma missão própria e um alto valor inegociável. E o terceiro, o domínio emocional. A disciplina para ser o mestre de suas emoções, e não o escravo delas, respondendo ao caos com calma estratégica, e não com reatividade impulsiva. Conhecimento profundo, valor estratégico e domínio emocional. Essa é a trindade do poder. E o melhor dessa fórmula é que ela não morreu com Cleópatra. Esse poder não é histórico. Ele não depende de sangue real ou de um trono no Egito. Ele está disponível para você, agora, neste exato momento. Comece hoje. Comece pequeno. Escolha um desses segredos e se comprometa com ele. Invista naquela hora de estudo. Diga um não estratégico para proteger seu tempo. Respire fundo antes de responder aquela mensagem provocadora. Comece a construir sua influência não pelo que os outros veem em você, mas por como você pensa. Porque o poder mais duradouro, o magnetismo mais potente, é aquele que irradia de dentro para fora. É silencioso, é estratégico e é absolutamente imbatível. Agora, eu quero que você declare seu compromisso. Me conta aqui nos comentários. Qual dos 3 segredos, conhecimento, valor ou domínio emocional, você vai começar a aplicar hoje para se tornar imbatível? Sua jornada para o poder começa com essa decisão. E se você leva a sério essa jornada de transformação, não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e ativar as notificações. Dessa forma, você ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. Temos uma biblioteca inteira de estratégias de poder esperando por você. Torne-se a rainha da sua própria vida. A hora é agora.